Vamos ler a partir do versículo 16. Diz assim, verso 16: Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Apenas para tomarmos conhecimento do assunto, do contexto, a igreja de Corinto estava recebendo falsos mestres, falsos apóstolos, e dando ouvidos para esses falsos mestres. Eles estavam abraçando e recebendo estes falsos mestres. Voltando um pouquinho no começo do capítulo 11, versículo 4: Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente o tolerais. Estavam tolerando, abraçando, recebendo, dando ouvidos a falsos mestres que ensinavam a falsa doutrina. Então Paulo está aqui defendendo o seu ministério, o seu apostolado. Ele não precisava fazer isso, mas ele está fazendo porque ele está pensando em defender o seu ministério e honrando também o nome do Senhor Jesus. Então ele precisa falar a respeito do seu ministério e defender então o seu apostolado, já que eles estavam dando ouvidos para aqueles falsos mestres. O verso 18 então, que continuaremos a leitura: E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Ele vai falar um pouquinho agora a respeito de sua vida ministerial. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. E ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Então ele está relatando o que ele tem sofrido por causa do Evangelho. E tem que ser alguém muito convicto do seu ministério para passar todas estas circunstâncias e situações, entregando o seu próprio corpo para ser aceitado por amor a Cristo. O açoite era infligido àqueles que quebravam a lei, os desobedientes, aqueles que eram injustos. Mas aqui Paulo está recebendo açoites injustamente. Ele não cometeu algum crime, ele não cometeu qualquer desvio, mas ele está injustamente sendo aceitado. Então, vejam, irmãos, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Os açoites eram, ou foram, tratados no livro de Deuteronômio, capítulo 25, eu creio, quando devia ser aplicado o açoite. Quando alguém desobedecia, quebrava as regras, então a correção era o açoite. Aqui no caso ele disse que recebeu 5 vezes uma quarentena de açoites menos um. Então é para que
o algoz não errasse na conta, ele aplicava 39 chibatadas naquele que havia de receber esse castigo. E se passasse de 40, aí era contra a lei. Então eles aplicavam 39. É por isso que ele diz que ele recebeu uma quarentena de açoites, ou melhor, 5 vezes ele recebeu uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. A voragem do mar é aquela braveza do mar. A do mar, especialmente, provoca aquele turbilhão, balançando a embarcação de um lado para o outro, perigo de morte mesmo, né? Então, estes outros apóstolos, não consta que eles sofreram algo por causa de Cristo. Estavam simplesmente se aproveitando da situação, já que os crentes de Corinto estavam dando essa brecha, estavam adentrando a igreja com aqueles falsos ensinos. Então, por isso, Paulo está apresentando a sua defesa, como se dissesse: eu estou trazendo aqui no meu próprio corpo as marcas de Cristo. E esses homens são falsos mestres. Como é que pode você estar dando ouvidos para eles? Verso 26, ele continua: em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Por todo lado, por onde ele andava, ele corria perigo. E era assim mesmo. Se nós lermos as viagens de Paulo, o livro de Atos relata tudo isso. Como ele, cada lugar que ia, como ele era recebido. Por uns era recebido bem, mas por muitos era recebido dessa forma, perigosamente, né? Principalmente os judeus, porque sendo Paulo apóstolo dos gentios, ele também pregava muito aos judeus. Ele pregava na sinagoga dos judeus, discorria sobre a palavra, apresentando o evangelho, mas os judeus muitas vezes não recebiam bem. Outros, por sua vez, acatavam a palavra e criam no evangelho, mas muitas vezes ele foi, como ele diz aqui, maltratado. Verso 27: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, além destes sofrimentos, dessas dificuldades exteriores, açoites, perigos, foi apedrejado uma vez também, deram-no por morto. Além disso tudo, a preocupação com as igrejas. Então eu fiquei pensando, Paulo nos seus estudos, ou no tempo que ele estava em oração, ou na cadeia, ele estava sempre pensando: como é que está aquela igreja por onde eu passei? Como é que estão aqueles irmãos? Como é que devem estar se portando aqueles irmãos que eu deixei em tal lugar, em tal cidade? A preocupação dele era constante. Então, isso era algo muito pesado para Paulo. Por isso ele diz: além das coisas exteriores, há algo que pesa sobre mim diariamente. Diariamente ele tinha essa preocupação. Por causa do amor a Cristo, ele queria ver bem os seus filhos na fé, os crentes. Então isso era muito pesado para ele. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Então, se ele tinha notícia de alguém que estava se enfraquecendo na fé, de alguma forma, sofrendo, aquilo também doía no seu coração. É assim o coração do pastor, não é? Verso 30: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no
no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Aquela história, né, que as crianças aprendem na classinha. Paulo sendo colocado num cesto e desceram ele então por aquele cesto, por fora do muro, para que ele fugisse, porque queriam matá-lo. Então, em todo lugar por onde ele passava, ele sofria algum tipo de ameaça. E estes homens que estavam chegando, apresentando um falso evangelho para os crentes, o que é que eles tinham a apresentar? Só aquilo que eles estavam acostumados, mentira e falsos ensinos. Então, o que Paulo quer para essa igreja? Ele quer o bem dessa igreja. Vamos voltar lá para o início do capítulo 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Este era o receio de Paulo, que eles se apartassem da simplicidade do Evangelho, procurando ouvir ensinos falsos. Nós damos graças ao nosso Deus que esta igreja tem procurado preservar o ensino da sã doutrina e apresentar o Evangelho como deve ser. Louvamos a Deus pela vida dos líderes da igreja e rogamos a Deus que proteja-os e que eles sempre tenham em mente pregar unicamente, exclusivamente a Cristo e o seu Evangelho.